mas eu vou pedir vênia à maioria que se formou, porque não vislumbro essa inconstitucionalidade. Acho que a lei é ruim. Acho que ela é ruim. Mas eu, primeiro, acho que o Supremo tem maus antecedentes na interferência em questões eleitorais. Acho que fizemos mal na questão da cláusula de barreira, quando foi julgada na ocasião, com a devida vênia de quem pensa diferente, e acho que estimulamos a multiplicação partidária quando interferimos na fidelidade partidária. Portanto, vejo com muita cautela a declaração de inconstitucionalidade, que já vai ser feita, mas ainda assim gostaria de ter essa declaração de princípio, de que acho que muitas vezes não se avalia a implicação sistêmica desse tipo de interferência. E há um ponto que o ministro o ministro Alexandre destacou, e que eu acho importante, é que se eu achasse que a lei é absurda, questões absurdas exigem soluções particulares. Mas eu não acho que a lei seja absurda, eu só acho que ela não é boa. Por que eu acho que ela não é absurda? Porque nós aceitamos como constitucional a primeira fase, que estabelece 100% do quociente eleitoral e 10% de votação mínima. Depois, quando distribui a primeira leva de sobras, nós consideramos constitucional 80% do quociente eleitoral e 20% de votação mínima. E aí, adotou-se um critério muito próximo na terceira fase, na distribuição das sobras, exigir 80%. Pode não ser a melhor solução, até acho que não é. Mas eu tenho dificuldade de achar que é inconstitucional aquilo que 2 vezes nós consideramos inconstitucional, pela terceira vez está fazendo a mesma coisa e a gente tem um entendimento diverso. De modo que, e eu considero, embora não goste da norma, ela tem uma implicação relevante. Ela prejudica os pequenos partidos, tal como a proibição de coligação partidária em eleição proporcional, tal como a cláusula de barreira. Ou seja, o legislador brasileiro quis dificultar mesmo a formação e a sobrevivência de partidos pequenos, de modo que é possível não gostar da norma, mas com todo respeito, e eu não estou considerando os interesses em jogo na mesa, que eu sei que são muitos, mas fazendo uma decisão puramente de princípio. E como uma decisão de princípio, eu não vislumbro a inconstitucionalidade. Porém, e aqui de novo com todas as vênias, se prevalecer, como já prevaleceu, a tese da inconstitucionalidade, aí me parece que claramente nós estamos interferindo no processo eleitoral, porque remover um candidato já investido no cargo, e, portanto, eleito e considerado eleito e diplomado, evidentemente que eu acho que isso é uma interferência com o processo eleitoral. O artigo 16 diz: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua aplicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. E nós já temos repetidamente, em muitos outros casos, onde a Constituição fala lei, vale para a emenda constitucional e vale num mundo em que a jurisprudência passou a ser fonte normativa do direito, uma mudança de jurisprudência é a criação de uma lei nova. Assim me parece. De modo que, prevalecendo, como evidentemente vai prevalecer a posição da maioria pela inconstitucionalidade, eu acho que nós estamos mudando a regra do jogo quando já se sabe quem vai ser beneficiado, que eu também considero problemático, porque quando se discute uma questão em abstrato, antes do processo eleitoral, você ainda pode dizer que não sabe se está beneficiando A ou B. Mas depois que os nomes já estão definidos, já se sabe quem perde e quem ganha, eu acho que essa é uma interferência no processo eleitoral. Não me é indiferente o fato de que candidatos mais votados serão preteridos em favor de candidatos menos votados. Mas essa é a lógica do sistema proporcional. Eu preciso dizer que eu não gosto do sistema proporcional em lista aberta. Eu acho que ele é péssimo para a vida brasileira. Quem acompanha
a minha posição, sabe que eu defendo, e boa parte dos ministros aqui, de longa data, o voto distrital misto, que, inclusive, na gestão da ministra Rosa Weber, querida ministra Rosa Weber, e sempre presente em espírito aqui carinhosamente entre nós, a posição oficial do TSE era em favor da implantação do voto distrital misto, que já tinha sido aprovado no Senado e que ia ser discutido na Câmara. Por que o voto proporcional, como regra geral, em lista aberta é ruim? Primeiro, porque ele é muito caro. Num estado como São Paulo, você tem que fazer campanha para 35 milhões de eleitores. Segundo lugar, ele tem baixíssima representatividade. O eleitor não sabe quem o representa. Esse é um dos grandes problemas do sistema político brasileiro, porque o eleitor vota no candidato que ele escolhe, mas o voto vai para o partido. E depois entram os mais votados do partido. E na última eleição, só 5% dos deputados federais se elegeram com votação própria, de modo que 95% se elegeram com votação alheia. Então, no final do dia, o eleitor não tem de quem cobrar e o eleito não tem a quem prestar contas, porque um não sabe quem é o outro. E esse é um sistema que, a meu ver, leva a um descolamento entre a classe política e a sociedade civil. Para não dizer que o voto proporcional em lista aberta induz a multiplicação partidária, que também, eu sou a favor do pluripartidarismo também, ministro Flávio Dino, convivi longamente com Arena e MDB sem nenhuma alegria, mas também acho que a proliferação de partidos dificulta imensamente a governabilidade. É preciso que haja um critério mínimo de representatividade. O voto distrital misto, ele combina um pouco os dois sistemas, o proporcional e o majoritário, embora no frigir dos ovos ele acabe sendo proporcional, porque é um sistema, toma-se um estado como São Paulo, tem 70 deputados. No sistema distrital misto, metade seria eleito pelo voto no distrito e a outra metade pelo voto na lista partidária. Então, São Paulo, com 35 milhões de votos, metade das vagas preenchidas por voto no distrito, divide-se o estado em 35 distritos de 1 milhão de votos.